aluno de TC1. Agora a gente já está entrando mais ou menos na reta final, né? Nessa jornada de construção do primeiro capítulo. A gente vai hoje retomar alguns aspectos do fichamento que, além de estar planejado, já estava planejado a gente retomar. Tá clara a necessidade, diante da tarefa que vocês enviaram, de vários alunos que me procuraram com dúvidas a respeito do fichamento, para que vocês consigam fazer esse primeiro capítulo com a tranquilidade que deve ser feito, né? Ou seja, aproveitando a leitura de vocês e tendo uma escrita mais fluida, sem tanto sofrimento, tá bom? Gostaria de aproveitar para dizer também que vocês já devem estar recebendo aí no e-mail de vocês os comentários a respeito do projeto. Vários alunos receberam algumas sugestões relativas ao sumário e que vocês podem aproveitar na construção desse primeiro capítulo, né? A gente já teve uma aula sobre fichamento, vocês vão ver que o slide é até o mesmo, né? Só que a gente vai retomar para que vocês fiquem claro para vocês a importância do fichamento na execução do trabalho de vocês, tá bom? Primeiro, vamos lembrar o que é fichamento, né? Eu sei que o nome dá a impressão de que é uma tarefinha, é uma bobagem, mas quando a gente fala de fichamento, a gente está falando de anotações que vocês vão escrever sobre artigos, sobre textos, sobre livros, né? Para organizar as informações sobre o que vocês estão lendo com o foco do que vocês estão buscando. Então, se, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, eu estou construindo um trabalho a respeito do Estatuto do Idoso, e a relação disso com a visão que a sociedade tem do idoso de desvalorização, por exemplo, eu vou buscar nas referências em que eu estou lendo esse assunto. Ou seja, as coisas que eu estou buscando, quando a gente pega um artigo, a gente pesquisa lá na internet e acha um artigo que tem a ver, ele não, já é muito difícil ele na íntegra nos interessar. São recortes dele, partes desse material que vai interessar e que vai contribuir para o seu trabalho. E é disso que a gente está falando. Vocês pegarem essas partes e fazerem comentários, anotações sobre essa parte. Porque daí vocês não precisam retomar no livro o artigo, que muitas vezes se perde, a gente faz o download e não sabe onde pôs. Enfim, é para agilizar esse processo e vocês escreverem o trabalho sem a pressão de estar na frente do computador e dizer, eu estou escrevendo meu primeiro capítulo. Quando você está lendo e você está fazendo anotações, o seu foco de atenção está especificamente naquele assunto. É o momento perfeito para se fazer a escrita, tá? Tendo em foco o objetivo de vocês, o objetivo geral, o objetivo específico do capítulo, vocês conseguem escrever com muita fluidez, tá? A ideia de um fichamento é vocês pegarem várias obras diferentes, né, conhecer o conteúdo, analisar o material, né, e elaborar um textinho, um parágrafo, 2 a respeito daquela obra, a respeito daquele trecho que vocês vão utilizar, tá bom? Quando você faz um fichamento bem feito, ou seja, você realmente coloca as suas palavras e a sua reflexão acerca daquele texto que você acabou de ler, comparando com o seu objetivo, utilizando aquela reflexão do autor presente no artigo, presente no texto que você leu, e aproxima ela ao seu objetivo geral e objetivo específico do capítulo, você consegue ter um ponto de partida para construir o seu capítulo. Na hora que você for construir mesmo, que você for acabar de fazer as leituras, você já tem uma série de parágrafos escritos que é só você articular isso, trazer isso dentro da linha de pensamento que você planejou no seu sumário, tá? Então, ele facilita muito você organizar os materiais que você tem que reunir para compor o seu trabalho, ou seja, o seu primeiro capítulo, tá bom? Qual que é a dica? Produzir os seus fichamentos dentro de um padrão lógico e fácil de ser replicado. Faz com que ele funcione. Lembrem do sumário de vocês. Ou seja,
Comecem do que vocês planejaram. Se eu vou primeiro explicar o que é a violência no meu trabalho, que é isso que tá lá no meu primeiro capítulo, os tipos de violência, eu vou ler as coisas e começar os fichamentos dentro deste assunto. Vai fazendo esse padrão lógico que vocês vão conseguindo construir o texto de vocês com fluidez, tá? Já faça o fichamento dentro da norma da BNT, tá? Ou seja, citações, se forem citações diretas, né, de mais de 3 linhas, já façam no modelo, recuada, que vocês evitam o trabalho lá na frente, tá bom? Você faz isso quando você vai utilizar, né, para fazer o primeiro capítulo, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Faça com a sua cara, não se atente tanto a uma regra. Crie o seu jeito de fazer fichamento. Eu sei que a gente teve uma tarefa, um monte de gente me procurou, desesperada, achando que tinha feito errado, que não sabia se tinha feito certo, que não sabia como que fazia. Você vai fazer do seu jeito, de um jeito que seja útil para você, para o seu funcionamento. Vocês têm que pensar que isso é uma ferramenta de construção, de estudo de vocês e construção de texto. Então, vocês vão encontrar a forma mais adequada de estar fazendo esse fichamento, tá? Então, qualquer modelo que eu propor é só uma sugestão, né? Quando eu pedi a tarefa, era uma sugestão. Vocês poderiam fazer da forma que vocês quisessem, tá bom? É importante que as informações estejam claras. Isso é importante, porque depois vocês vão precisar fazer referência dele lá nas referências bibliográficas, vai ter que estar constando a página, vai ter que estar constando o autor, a obra, a editora, todos os dados que fazem parte da referência, eles têm que estar no fichamento. Então, faça isso de forma clara e organizada, que vai poupar trabalho de vocês depois, tá bom? Não pode faltar nenhuma informação. Como fazer? Por onde começar? O começo é sempre lendo. Leia o texto. Tem gente que consegue, à medida em que vai lendo, já vai produzindo. Mas isso é a critério de cada um. Cada um faz, na verdade, trilha o caminho a partir das suas possibilidades, das suas habilidades. Primeiro, leia o texto, separe o que lhe serve e daí, a partir disso, você começa a fazer o fichamento, tá? Identifique os trechos que fazem referência ao seu objetivo geral e específico, tá? Destaque isso. Se você for fazer algum recorte, fazer alguma citação direta, você já pode transcrever isso para o seu arquivo, tá? E vai construindo ali as suas reflexões acerca daquele assunto específico, tá bom? As sugestões, que eu já havia dito na outra aula, que é a textual, de resumo e conteúdo, que geralmente vocês não vão utilizar, porque eles são mais amplos. É você pegar um artigo e destrinchar ele inteiro no seu fechamento, que geralmente, num trabalho de conclusão de curso, não é isso que acontece. Geralmente, a gente usa vários textos e cada um desses textos, cada um desse material, serve para a gente uma pequena parcela dele que nos serve. Então, a gente provavelmente vai usar mais, vocês vão usar mais, o fichamento temático ou o fichamento de citação, tá? Que é esse que a gente vai utilizar aqui, que a gente vai retomar hoje e relembrar, tá? Então, aqui, nesse fichamento temático de citação, que é o nome que se dá para ele, que vocês vão construir do jeito que vocês quiserem, lembrem-se disso, que é uma ferramenta de estudo, vocês vão reunir os elementos relevantes do texto. Relevante do quê? Relevante a partir do objetivo específico que vocês têm do capítulo, tá? Esse tipo de fichamento é basicamente você transcrever os trechos do texto, né, que você vai utilizar, copiando mesmo as citações que são importantes e fazendo um breve resumo, um breve comentário a respeito daquele trecho, relacionando aquele trecho com o objetivo do capítulo de vocês e com o objetivo geral do trabalho de vocês, tá? Referencie as fontes com cuidado, para que não corra o risco depois de quando vocês forem lá executar, entregar, fazer referência de vocês mesmo para entregar o primeiro capítulo, vocês tenham dificuldade de saber aonde, que página que está essa citação que eu tenho que colocar aqui e você ter que voltar, tá? Então,
Faça, tome esse cuidado nesse momento, tá bom? Além disso, ó, não se deve esquecer de escrevê-las entre aspas, junto ao número da página de onde foram extraídas, porque há o risco de, se você não coloca entre aspas, fica parecendo que é um texto seu e é plágio, como a gente já viu em outra aula, tá? Se você for editar alguma citação, ou seja, se você não for trazer o texto inteiro, o parágrafo inteiro do autor, vai trazer um pouquinho do começo do parágrafo e um pouquinho do final do parágrafo do autor, e você vai cortar as frases, você usa essa chave com as reticências, tá bom? Para ficar claro que você fez isso, tá bom? E você pode fazer isso da forma como você quiser. Aqui a gente falou de você fazer como uma tabela, com o título, mas vocês, na verdade, façam da forma que vocês quiserem, tá? Quais as questões importantes? Qualquer que seja o fichamento que vocês escolham, no modelo que vocês quiserem, tá? Registrem os comentários de vocês. Vocês não vão se lembrar depois e aí vai ter branco, aquele danado do branco na frente do computador. No momento em que você tá lendo o artigo, você começa a passar na sua cabeça, nossa, isso tem a ver com tal coisa, tem a ver com tal. É esses comentários, desses pensamentos que você tem no momento em que você lê o artigo, que você tem que escrever e colocar no seu capítulo. Então, faça isso no momento em que você está lendo, ou que você acabou de ler, porque você tem maior produtividade, porque depois você vai esquecer, tá? São esses comentários que vão ajudar você a dar utilidade para esse fichamento, porque é eles que vão construir o seu capítulo de fato, tá? A outra dica é também apontar em seus comentários as resoluções que aquele material lhe provocou, ou seja, o que você pensou, né? O que você acha que aquilo contribui? Esse tipo de... O pensamento daquele autor, do autor naquele artigo, te fez lembrar de outro autor, te fez lembrar de outra coisa, te fez lembrar de alguma coisa? Associa isso, para depois você conseguir construir o seu capítulo com tranquilidade, tá? Podem ser anotados à parte outros textos também. Então, você anota ali no fichamento, olha, relacionar, citar na sequência o texto tal, e depois você lê aquele texto tal, de tal autor ou teoria tal, e vai fazer também o fichamento dela, e depois você vai construir isso tudo, tá bom? E é isso, gente. Eu gostaria que vocês fizessem com muita calma, e hoje na nossa aula, a partir de hoje, a gente entra num momento de planejamento da disciplina que haveria presencialmente a minha disponibilidade em estar contribuindo com vocês na construção do capítulo de vocês com atendimentos individuais. Aqui no AVA, o único recurso que a gente tem é por meio do fórum. Eu estarei disponível durante a aula para estar solucionando as dúvidas pelo fórum. Então, a minha orientação a vocês é: vocês abram ali a pergunta, o comentário, que eu vou atender individualmente. Então, não vai ser uma discussão entre vocês, mas sim um atendimento individualizado, ou seja, tem uma dúvida na construção do meu capítulo? Escreve lá num tópico, numa questão específica, crie um tópico de discussão, que ali eu vou atender individualmente cada um durante a aula. E após a aula, eu vou estar entrando também em outros horários para poder ir tirando as dúvidas de vocês na medida em que elas forem surgindo, ok? Um grande abraço para vocês, bom trabalho, mãos à obra!